Bom dia, irmãos queridos, neste sábado, dia 22 de fevereiro, festa da Cátedra de São Pedro Apóstolo. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Vamos hoje meditar a primeira carta de São Pedro, capítulo 5, versículos de 1 a 4. Sede pastores do rebanho, modelos para as ovelhas, não tiranos, mas servos amados. Hoje a liturgia nos convida a rezar pelo Papa, grande pastor da Igreja inteira, e no mesmo tempo a palavra aponta para nós, como deve ser um pastor chamado a cuidar do rebanho, como uma mãe cuida do seu filhinho. O pastor não pode trabalhar pelo torpe interesse do dinheiro ou da fama, mas é chamado a gastar todas as suas forças para que cada ovelha seja bem cuidada, possa crescer bem, ser feliz, conhecer a Deus, alcançar o céu. Da primeira carta de São Pedro. Aos presbíteros que estão entre vocês, exorto eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que vai se revelando, pastoreiem o rebanho de Deus que está entre vocês, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância de dinheiro, mas com dedicação. Não como dominadores daqueles que lhes foram confiados, mas como modelo para o rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa da glória que não murcha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Hoje é a festa da Cátedra de São Pedro e vale a pena gastar uma palavra para explicar o significado desta festa, utilizando as palavras do próprio Papa Bento XVI. Assim ele diz: Queridos irmãos e irmãs, a liturgia latina celebra hoje a festa da Cátedra de São Pedro. Trata-se de uma tradição muito antiga, testemunhada em Roma desde o século IV, com a qual se dá graças a Deus pela missão confiada ao apóstolo Pedro e aos seus sucessores. Literalmente, a cátedra é a sede fixa do bispo, posto na igreja matriz de uma diocese, que por isso é chamada catedral, e constitui o símbolo da autoridade do bispo, e em particular do seu magistério, ou seja, do ensinamento evangélico que ele, enquanto sucessor dos apóstolos, é chamado a conservar e a transmitir à comunidade cristã. Quando o bispo toma posse da igreja particular que lhe foi confiada, ele, com a mitra e o báculo, senta-se na cátedra. Como mestre e pastor daquela sede, ele orientará o caminho dos fiéis na fé, na esperança, na caridade. Portanto, qual foi a cátedra de São Pedro? Ele, escolhido por Cristo como rocha sobre a qual edificar a igreja, começou o seu ministério em Jerusalém depois da ascensão do Senhor e do dia de Pentecostes. A primeira sede da igreja foi o cenáculo, e provavelmente naquela sala onde também Maria, a mãe de Jesus, rezou juntamente com os discípulos para que fosse reservado um lugar especial a Simão Pedro. Em seguida, a sede de Pedro tornou-se Antioquia, cidade situada à margem do rio Oronte, na Síria, hoje na Turquia. Naquela época, terceira metrópole do Império Romano, depois de Roma e de Alexandria do Egito. Daquela cidade evangelizada por Barnabé e Paulo, onde os discípulos receberam pela primeira vez o nome de cristãos, onde, portanto, nasceu para nós o nome de cristãos, Pedro foi o primeiro bispo, a tal ponto que o martirológio romano, antes da reforma do calendário, previa também uma celebração específica da Cátedra de São Pedro em Antioquia. Dali a providência conduziu Pedro até Roma. Portanto, temos o caminho de Jerusalém, igreja nascente, em Antioquia, primeiro centro da igreja,
acolhida pelos pagãos e ainda unida com a igreja proveniente dos judeus. Depois Pedro dirigiu-se para Roma, centro do império, onde ele terminou com martírio a sua corrida ao serviço do Evangelho. Por isso, a sede de Roma, que tinha recebido a maior honra, acolheu também a missão confiada por Cristo a Pedro de se colocar ao serviço de todas as igrejas particulares para a edificação e a unidade de todo o povo de Deus. A sede de Roma, depois destas migrações de São Pedro, torna-se assim reconhecida como a sede do sucessor de Pedro, e a cátedra do seu bispo Pedro, do seu primeiro bispo Pedro, representou a cátedra do apóstolo encarregado por Cristo de apacentar o seu rebanho. Esta cátedra representa Pedro. Testemunham-no os mais antigos padres da Igreja, como por exemplo Santo Irineu, bispo de Leão, proveniente porém da Ásia Menor, que no seu tratado contra as heresias descreve a Igreja de Roma como a maior e a mais antiga, conhecida por todos, fundada e constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. E acrescenta: com esta Igreja, pela sua exímia superioridade, deve conciliar-se a Igreja Universal, ou seja, os fiéis que estão em toda parte. Tertuliano, um pouco mais tarde, por sua vez, afirma: como é feliz esta Igreja de Roma! Foram os próprios apóstolos que derramaram nela, com o próprio sangue, toda a doutrina. Portanto, a cátedra do Bispo de Roma representa não apenas o seu serviço à comunidade romana, mas a sua missão de guia de todo o povo de Deus. Assim se conclui o discurso de Papa Bento XVI. E depois desta importante explicação que devemos guardar em nossa memória, vamos agora nos concentrar na atitude que São Pedro, grande nosso pastor, aconselha a todos nós, pequenos pastores. Exorto-vos, sede pastores do rebanho de Deus confiado a vós, cuidai dele, não por coação, mas de coração generoso, não por torpe ganância, mas livremente, não como dominadores daqueles que vos foram confiados, mas antes como modelos do rebanho. Assim, quando aparecer o Pastor Supremo, recebereis a coroa permanente da glória. Quem escreve aqui é um Pedro maduro, um homem vivido, pastor experiente. Pedro explica: cuidai do rebanho a vós confiado. A primeira coisa que deve ser bem clara é que um dia prestaremos conta a Jesus de cada sua ovelha que ele nos confiou por um certo tempo. As ovelhas nascem do coração de Jesus, grande pastor, lhe custam sangue e ele não quer que nenhuma se perca. Portanto, cada um de nós pode se perguntar como é o seu acompanhamento em relação às ovelhas que ele tem para cuidar. O pastor não pode ser uma pura placa de direção, porque mesmo indicando a direção certa, a placa não cuida de ninguém. E se alguém erra caminho, ela não move um dedo. O pastor não pode ser nenhum guarda de trânsito, que multa todo mundo, porque Jesus espera dele que seja um pai que dá bons conselhos, não que mande todo mundo para o inferno com suas multas. O pastor não pode ser dominador. Cuidai do rebanho livremente, não como dominadores, mas como modelo do rebanho. Quanto é importante isso? Não se comanda com a boca, mas com a vida, sendo modelo. Hoje o mundo acredita em testemunha mais do que em mestres, e acredita nos mestres somente se são testemunhas, já dizia Papa Paulo VI. Ainda mais podemos dizer, o mundo acredita no líder que testemunha, mais do que em charlatães,
Está cansado de ouvir discursos? Está esmagado por toneladas de palavras vazias que todo dia escuta? Dizia um mestre do Espírito do Oriente: se você vive o que anuncia, então será como um fogo vivo, que crepita e faz sentir o seu calor a quem escuta. Mas se você prega o que não vive, então será como um fogo pintado numa parede de uma gruta, que não esquenta o coração de ninguém. Quanto deveríamos refletir sobre isso? Cada um de nós, em algum setor, é responsável de alguma coisa. Portanto, vamos nos perguntar: será que eu sou dominadora? Será que exijo dos outros o que eu mesmo não faço? Vamos nos perguntar se estamos conduzindo o rebanho com o nosso exemplo de vida, sendo modelos, ou somente com ordens frias que saem da nossa boca, às quais nem nós obedecemos. Um teste importante para saber se somos pastores bons é nos perguntar se conhecemos as nossas ovelhas pelo nome, como Jesus. Conhecer pelo nome significa conhecer seu coração, suas necessidades, suas ansiedades e preocupações. Conhecer como um pai e uma mãe conhecem o seu filho. Tente pensar um pouco que tipo de pastor você é. Faz quanto tempo que você não dialoga pessoalmente com as suas ovelhas? Uma conversa profunda de amigo, de pai? Faz quanto tempo? Pedro insiste em um convite que merece toda a nossa atenção: não sejais dominadores. Ele bem sabe que esta é a pior tentação do ser humano. Existe um ditado que diz: dá ao homem um pouco de poder e você verá quem ele é de verdade. No sentido que o poder revela se a pessoa é boa ou é soberba, pisa nos outros ou serve. Pode até ser que uma pessoa é boa quando deve obedecer, parece até um cordeirinho, mas quando deve coordenar, logo coloca para fora suas garras e salve-se quem puder. Trata-se de mecanismos psicológicos até normais, mas não podemos esquecer o ideal de Jesus: o primeiro entre vocês seja o último e o maior seja aquele que serve. Como seria bom ter a atitude de Jesus em tudo. Ele não enxerga o rebanho em atacado, como 1000 ovelhas amontoadas, mas enxerga você, exatamente você. Conhece você pelo nome, dialoga com você. Jesus não ama por atacado, mas ama cada um pessoalmente. Essa é a grandeza de Deus. Você pode se sentir sempre nos seus braços e no seu colo. Assim, Jesus quer que sejam os seus pastores. Jesus quer que tenhamos um coração de mãe, onde caiba todo mundo.
Um pastor que não mantém um constante diálogo com suas ovelhas não é pastor. O verdadeiro pastor só pode se dar paz, ficar tranquilo, quando todas as suas ovelhas se tornam pastores igual a ele. Sim, irmãos, porque de cada boa ovelha pode sair um bom pastor, mesmo que seja um pequeno bom pastor. Sempre se lembre da lei humana: cada um tem os filhos que merece, ou seja, cada um tem as ovelhas que merece. Se tuas ovelhas são rebeldes, revoltadas, desobedientes, loucas, preguiçosas, afastadas, desgarradas, o pastor deve se perguntar se está acompanhando bem estas ovelhas, se consegue entrar no coração de cada uma delas para fazê-las retornar ao redil, se está orando para cada ovelha. Repetimos, o pastor só pode se dar paz quando cada ovelha a ele confiada se torna um pequeno bom pastor. Da mesma forma que os pais só ficam sossegados quando os filhos constituem família, ou seja, quando repetem a experiência dos pais. Aí sim que podem dizer missão cumprida. Assim acontece com o nosso rebanho. Devemos conduzi-lo ao céu e não amarrá-lo aos nossos pés. Depois dessas reflexões, vamos ouvir novamente o breve e forte trecho de São Pedro. Aos presbíteros que estão entre vocês, exorto eu, presbítero como eles, testemunha dos sofrimentos de Cristo e participante da glória que vai ser revelada, pastoreiem o rebanho de Deus que está entre vocês, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não por ganância de dinheiro, mas com dedicação, não como dominadores daqueles que lhes foram confiados, mas como modelo para o rebanho. Assim, quando aparecer o Supremo Pastor, vocês receberão a coroa da glória que não murcha. Vamos dedicar mais um momento para anotar as frases da meditação da leitura que mais nos atinge. Agora estamos prontos para escolher o nosso propósito. Nos estimule a sermos pastores como Deus quer.
Vamos parar mais um minuto para pensar bem em como podemos colocar em prática o nosso propósito. Cuidai do rebanho a vós confiado. Paz e alegria a todos. Como modelo do rebanho, paz e alegria a todos. Pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher. Me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, ovelha me transformar. Dar, 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 dar. A solidão do pastor, o silêncio e a dor do Senhor, tão difícil de entender, mas quem a vive sabe compreender. Até Jesus experimentou a força humana sumir, lágrimas e suor derramou, então nosso Pai do céu o consolou. Me faz, Senhor, chorar, sorrir, suar, me faz acolher. Me faz, Senhor, na dor entender e ao Pai obedecer. Eu quero ser um pastor, eu quero experimentar ao Deus que vem consolar. Aí então de pastor, a ovelha me transformar, a ovelha me transformar, o amor experimentar, o amor experimentar, a ovelha me transformar.
da da da